E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril, estamos iniciando mais uma semana, que possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar sobre Botafogo, lembrando a vocês que ontem tivemos a nossa live pós-jogo. Você que não viu, daqui a pouco vai estar passando nos cards aqui em cima, ou no final desse vídeo vai estar aqui do lado os relacionados. Você quiser saber a minha análise sobre a derrota para o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro, assiste aí a live pós-jogo, lembrando que sempre que terminar os jogos do Botafogo, podem entrar aqui, que a gente está sempre ao vivo. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês, atualizar a situação do volante Marlon Freitas, falar um pouquinho também sobre o zagueiro Barbosa, quero conversar com vocês sobre a equipe do Atlético Goianiense, adversário do Botafogo, quinta-feira, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense vem com desfalques, inclusive o técnico Jair Ventura está fora, tem zagueiro fora, tem lateral fora. A gente vai conversar sobre o adversário do Botafogo. Vamos falar também sobre a arbitragem dessa partida de quinta-feira. É importante a gente falar da arbitragem. E para fechar, o lateral direito Damian Soares está com uma lesão na panturrilha. Mais um jogador com lesão na panturrilha, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, deixa eu passar um recado para você, botafoguense, principalmente você, botafoguense, que mora na capital do Rio de Janeiro. Você precisa de uma fotógrafa? Faz o seguinte, entre aqui na descrição, tá o link do Instagram da Aline Fênix Fotos. Faça o seu orçamento sem compromisso para você poder fotografar o seu evento com qualidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão curtir o trabalho da Aline Fênix Fotos. Só faça o seu orçamento sem compromisso. Está precisando de uma fotógrafa para fotografar o seu evento com qualidade? Entre lá em contato. E o principal, a Aline, ela é botafoguense, assim como a gente. Eu já abro esse vídeo falando sobre o volante Marlon Freitas, atualizando a situação. Ele que ontem teve uma concussão, né? Ali no primeiro tempo, uma pancada na cabeça, foi substituído e ele foi para o hospital, né? Realizou exames e ainda bem, né? Graças a Deus não teve nenhuma lesão, mas talvez o Marlon Freitas pode ser desfalque na quinta-feira contra a equipe do Atlético Goianiense. A gente sabe que essas pancadas na cabeça demora um pouquinho ali, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma calma. Então o Marlon Freitas é dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Goianiense, mas ainda bem que não teve nada, foi para o hospital, realizou exames, então Marlon Freitas, tudo bem com ele. Quero falar sobre o zagueiro Barbosa, já pegando esse gancho, falando sobre a partida de ontem. Ele que foi expulso, né? Entrou, nem demorou muito dentro de campo e foi expulso o zagueiro Barbosa. E esse é um desfalque certo para quinta-feira. Só que eu já quero dar minha opinião sobre isso. O Barbosa, ele já começou o jogo de ontem contra o Cruzeiro no banco. E as informações que saíram contra a LDU, o Bastos já seria titular no lugar do Barbosa, só que o Bastos acabou sentindo ali uma lesão, e o Barbosa acabou sendo titular contra a LDU. Então, a minha opinião em cima disso, é um zagueiro que já está perdendo a credibilidade com o técnico Arthur Jorge. O Barbosa, ele já seria titular, já seria reserva, contra a LDU. Acabou que o Bastos teve uma lesão, aí ele jogou, e naquele jogo contra a LDU, o Barbosa, ele irritou muito o técnico botafoguense com alguns passes errados. Eu sempre falei aqui no canal, venho falando, né? Quando o Botafogo tá perdendo o jogo, o Barbosa,
ele fica muito afobado, ele fica tentando alguns passes que não tem necessidade, chuveirinho na área toda hora, chutando a bola de qualquer lugar. Eu já vinha falando isso aqui no canal. Então, contra a LDU, ele irritou muito o técnico Arthur Jorge, ele já seria banco contra a LDU e ontem ele acabou no banco de reservas para o Bastos contra o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Aí ele entra, não demora muito dentro de campo e é expulso. Então, tá perdendo realmente a credibilidade com o técnico português. Inclusive o Arthur Jorge falou sobre isso, disse que ele vai resolver essa situação internamente. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que na quinta-feira contra o Atlético Goianiense o Botafogo tem que testar uma dupla de zaga nova. Eu colocaria o Danilo Barbosa na direita, apesar de ser volante, eu acho que o Danilo Barbosa pode dar conta do recado no lado direito da zaga, no lugar do Halter, e eu colocaria o Segovia. Eu daria uma oportunidade para o Segovia para o lado esquerdo. Eu não colocaria o Bastos, eu colocaria o Segovia. Eu iria de Danilo Barbosa e Segovia pelo lado esquerdo. A gente tem que testar uma dupla de zaga nova, porque os que a gente já está vendo não estão dando conta do recado. O Barbosa está suspenso, então eu testaria uma dupla de zaga nova. E eu quero conversar com vocês agora sobre o Atlético Goianiense, adversário do Botafogo na quinta-feira, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E tem desfalques importantes: o técnico Jair Ventura, o zagueiro Alex Vinícius e o lateral direito Maguinho estão fora do jogo de quinta-feira, foram expulsos contra o Flamengo. Lembrando que o Atlético Goianiense estreou com derrota para a equipe do Flamengo, um jogo polêmico envolvendo a arbitragem. Então, Jair Ventura, o zagueiro Alex Vinícius e o lateral direito Maguinho estão fora para o duelo contra o Botafogo. Aí eu quero dar minha opinião já em cima desse jogo rapidinho, porque, olha, o Botafogo terá agora 2 jogos importantes dentro de casa no estádio Newton Santos. Quinta-feira, Atlético Goianiense, e no domingo o Botafogo recebe a equipe do Juventude. E esses 2 jogos, cara, são muito importantes para a confiança da equipe, para o técnico Arthur Jorge ajustar o que precisa, porque lembrando que depois do jogo contra o Juventude, o Botafogo volta a jogar pela Libertadores contra a equipe do Universitário. Então, esses 2 jogos, Atlético Goianiense e Juventude, são 2 jogos para darem confiança ao Botafogo, recuperar o que a gente precisa recuperar para voltar para a Libertadores. Lembrando que na Libertadores a gente está precisando dos resultados. O Botafogo precisa ganhar seus jogos na Libertadores, precisa dos resultados para poder se classificar. Então, são 2 jogos agora dentro do Newton Santos, muito importantes para a gente. Falar do Atlético Goianiense, esses desfalques aqui vão fazer falta para a equipe do Jair Ventura. A gente sabe como é que o Jair Ventura gosta de jogar fechadinho no contra-ataque. Então ele perde um zagueiro, que é o Alex Vinícius, ele perde o lateral direito, que é o Maguinho, vai fazer falta. Inclusive o próprio técnico Jair Ventura, à beira de campo, né, velho conhecido da torcida botafoguense, o Jair Ventura não vai estar à beira de campo. Eu acredito que o Atlético Goianiense vai jogar na transição, vai jogar no contra-ataque, e isso é um jogo perigoso, porque o Botafogo que está jogando com 4 atacantes, o Botafogo que está jogando com linha alta, pegar um Atlético Goianiense fechadinho, explorando o contra-ataque, então o Botafogo vai ter que estar atento mesmo. A gente não sabe se o Arthur Jorge vai mudar o esquema ou se ele vai manter o time com 4 atacantes, a gente não sabe, a gente só vai saber na quinta-feira, no dia do jogo. Mas se o Botafogo jogar com 4 atacantes, se o Botafogo jogar com linha alta, tem que prestar atenção na equipe do Atlético Goianiense, porque vai explorar o contra-ataque e vai ter espaço para isso, já que o Botafogo está bem ofensivo com 4 atacantes. Então é um jogo muito perigoso. Prestar atenção também no Luiz Fernando, ex-Botafogo, está jogando muito o Luiz Fernando no Atlético Goianiense. E já temos a arbitragem para essa partida. Apita o jogo o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, e no VAR, José Cláudio Rocha Filho, de São Paulo. Lembrando que o Atlético Goianiense vem de polêmica com a arbitragem no jogo contra o Flamengo, um pênalti que não foi, né?
Aquele pênalti pro Flamengo não foi. Então, eles estão reclamando muito da arbitragem. Então, é bom a gente prestar atenção na arbitragem do jogo de quinta-feira, porque, né, vão querer compensar o Atlético Goianiense ou vão fazer uma arbitragem direito, né? Então, vamos prestar atenção na arbitragem. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vou conversar com vocês sobre o lateral direito, Damian Soares, tá com uma lesão na panturrilha. Fica aí e já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, eu conto com a ajuda de vocês. Pra finalizar, quero conversar com vocês sobre o lateral direito Damian Soares, ele que cumpriu suspensão na Libertadores contra a LDU, e ontem pegou todo mundo de surpresa, né? Porque ele não enfrentou a equipe do Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Contra a LDU, ele cumpriu suspensão, 2 jogos, e ontem ele poderia jogar, mas se não fosse uma lesão na panturrilha, tá? Então, Damian Soares, lateral direito, tá com uma lesão na panturrilha, não é tão grave, mas ele é dúvida para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Atlético Goianiense. Lembrando que o Rafael teve uma outra lesão no joelho, só volta daqui a 2 meses e a gente só tem o Matheus Ponte. Quero dar minha opinião rapidamente sobre isso aqui, porque o Arthur Jorge, né, ontem, na coletiva pós-jogo, depois da derrota para o Cruzeiro, ele reclamou da parte física do Botafogo, dos jogadores. Então, me espanta porque o Damian Soares, na Espanha, ele se lesionava pouco e ele jogava muito na Espanha, jogava bastante jogos na Espanha e chegou no Botafogo agora, já se machucou. A gente sabe que tem a questão do calendário, tem a questão... aqui é uma outra cultura, jogos atrás de jogos, mas me chama a atenção porque é mais um jogador com uma lesão na panturrilha. Não é o primeiro, o Marçal estava com uma lesão na panturrilha também. Então, várias lesões musculares acontecendo. E isso precisa ser visto, né? Isso precisa ser visto. O que está acontecendo? O problema está no treino, o problema é dentro do Botafogo, são os jogadores mesmo, porque não é a primeira lesão muscular e não é a primeira lesão na panturrilha. Repito, o Marçal recentemente também estava com uma lesão na panturrilha e agora o Damian Soares. Então, fica difícil a nossa situação para a lateral direita. Eu colocaria o Tietê improvisado, porque não dá pra gente contar com o Matheus Ponte, não dá mesmo. Assim como a gente tem que mudar a zaga, a gente tem que mudar a lateral direita também. Eu tentaria improvisar o Tietê, talvez, na lateral direita, porque o Matheus Ponte não dá. Então, a gente tá sem Rafael, a gente tá sem Damian Soares. O Damian é dúvida, talvez ele possa até ir pro jogo quinta-feira, mas dificilmente ele jogue quinta-feira, tá bom? Então a gente precisa saber o que está acontecendo. O técnico Arthur Jorge reclamou da parte física dos jogadores, agora é aguardar para ver se ele vai ter condições de ir pro jogo ou não. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sino. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, amanhã eu tô de volta. Terça-feira, 6 horas da manhã. Amanhã tem live, toda terça-feira, 8h15 da noite. Aguardo vocês. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de segunda-feira, boa semana. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.